Aqui com a aula, vamos ver a parte de campo magnético, tá? O experimento de Oert. Cada corrente elétrica gerada no espaço, que envolve um campo magnético, beleza? Então, se tiver um condutor percorrido por uma corrente, ela vai gerar ao redor desse condutor um campo magnético, tá? E aí vai se estabelecer a relação entre eletricidade e magnetismo. Tranquilo? Mais à frente vai ver a parte de indução magnética. Aqui representando, por exemplo, assim, uma corrente está sendo percorrida nessa direção, vai estar a bússola na direção norte-sul, tá? Se alinhando, porque a corrente aqui é igual a zero. No momento que eu estabeleço uma corrente, vai ter um campo magnético ao redor desse fio e a bússola vai tentar se orientar por esse campo magnético. Inverteu a corrente, vai inverter também a direção do campo magnético. E aí a gente vai ver mais com detalhes agora aqui à frente, ok? Aqui é um pequeno vídeo só para vocês terem uma ideia. A eletricidade e o magnetismo se desenvolveram como ciências separadas e acreditava-se que não tinham qualquer relação. Então, em 1800, Alessandro Volta desenvolveu um dispositivo que abriu caminho para mudar essa crença. Seu dispositivo consistia de moedas de cobre e prata dispostas em uma coluna e separadas por pedaços de papelão embebidos em água salgada. Quando ele ligou um condutor em cima e outro embaixo, assim, e juntou as duas pontas, resultou uma faísca, indicando que estava ocorrendo um movimento de cargas. O trabalho de Volta levou finalmente ao desenvolvimento de baterias que podiam ser usadas como fontes de um movimento contínuo de cargas. Uma bateria como esta foi usada pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em 1819 para fazer uma experiência em que ele esperava provar de forma conclusiva que a eletricidade e o magnetismo não eram relacionados. No início, a demonstração pareceu funcionar. Quando a chave foi fechada, a agulha da bússola, que estava perpendicular ao condutor, não se moveu. Mas quando o professor Ørsted repetiu a experiência, desta vez com a agulha paralela ao condutor, e a chave foi fechada, a agulha da bússola reagiu instantaneamente. Assim, ficou óbvio que a eletricidade e o magnetismo eram relacionados de alguma maneira. Magnético criado por um fio condutor. A cargas elétricas em um movimento gera um campo magnético. Para a gente dar o sentido desse campo magnético, vai usar a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda. Lembrando que se usar a regra da mão direita, que vai pela movimento convencional da corrente, tá ok? Regra da mão esquerda, movimento real da corrente. Então, tu vai colocar o teu dedo indicador, o dedão, na direção da corrente, e as pontas do dedo vai te dar a direção do campo magnético. O campo magnético gerado por um condutor percorrido, ou seja, por um fio percorrido por uma corrente, sempre vai ser em volta desse fio, tá? Girando. Como o campo é perpendicular, as linhas de força vão ficar ali ao redor e o campo vai ficar em cada uma direção tangente a essa monte de círculo formado ao redor do fio. Beleza? Aqui a ideia é mais geral, o sentido e a regra da mão direita, tá? Aqui, lembrando que corrente convencional, tá? Quando for corrente real, é a regra da mão esquerda. Então, mais uso da mão direita, que é a parte para cargas positivas, tá? Então, coloca para cima e a ponta dos dedos vai te dar a direção da corrente. Beleza? Aqui eu quero olhando de cima, tá? Vou pegar um olhar de cima do experimento aí, em cima, estou olhando do lado de cima, a corrente está para cima e o campo magnético está nessa direção, rodeando, tá? Beleza? Agora, como que a gente calcula a intensidade desse campo magnético? Vamos lá para algumas contas básicas, né? Então, a intensidade depende da intensidade da corrente, da distância e da natureza do meio. Beleza? Por que natureza do meio? A natureza do meio vai estar referente a esse U aí, que não é um U, tá? É um Mi. Mi zero, tá? B vai ser o vetor campo magnético. Mi zero é a permeabilidade magnética do vácuo.
tá? I é a corrente elétrica, D ou R, tá? Vai ser distância, pode ter algum livro que tenha colocado D aqui, a gente vai colocar R, a distância do condutor até o ponto de estudo, beleza? O valor desse μ0 da constante da permeabilidade no vácuo, ele vai valer igual, vou colocar bem aqui em cima, tá? μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a sétima Tesla, tá, por corrente, A é de corrente, ampere, tá? Metro ampere. Essa aqui é o valor do μ0, mas aí quase todos os problemas ele vai te dar esse valor, se for perguntar. Então não te preocupe. A distância, essa distância aqui do fio até o ponto onde tu queres medir a intensidade do campo elétrico, beleza? Resultado das experiências de Ørsted, o físico francês André Ampère fez um estudo detalhado do campo magnético ao redor de um condutor onde se movimentavam cargas. Usando-lhe malha de ferro, ele demonstrou que havia um campo magnético ao redor do condutor. O padrão formado pela malha de ferro cria uma série de círculos concêntricos. Dependendo de como os elétrons carregados negativamente se movimentam no condutor, o campo magnético ao redor do condutor estará em um dos dois sentidos. Quando os elétrons se movimentam dessa maneira, o campo magnético ao redor do condutor está nesse sentido. A inversão do movimento dos elétrons não afeta a forma do campo, mas somente o seu sentido. Ao inverter o movimento dos elétrons através do condutor, o sentido do campo magnético também será invertido.